Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de linguagens para o Enem. Continuando o tema da aula passada, já começamos a falar sobre os tipos de texto: texto verbal, texto não verbal, texto híbrido. Mostrei para vocês claramente a diferença entre os textos verbais, não verbais e híbridos ou mistos. Texto verbal é aquele constituído apenas de palavras, não verbal pode ser a partir de imagens, de sons, de cheiros, de cores. Eu mostrei para vocês exemplos de cada tipo de texto não verbal. E o texto pode ser híbrido ou misto, que é quando eu trago elementos verbais e não verbais ao mesmo tempo. Nessa aula, tanto essa quanto a seguinte, nós resolveremos algumas questões tomando bastante cuidado com esse tipo de texto como base da questão, principalmente os elementos visuais, os elementos não verbais. Às vezes, ao responder uma questão com elementos visuais, com elementos não verbais, o aluno, o candidato, imagina que aquelas imagens estão ali por mero capricho do autor do texto, mas na verdade não. Elas comunicam, elas fazem parte do todo, do contexto, e muitas vezes a resposta da questão gira em torno daquela imagem, daquela coisa que muitas vezes você nem presta tanta atenção assim. E eu começo com uma questão que não é do Enem, tá? Eu trago aqui algumas questões que também não são do Enem, depois a gente vem com as questões de Enem, mas eu queria chamar a atenção de vocês para a forma como esse texto se comporta e essa questão se comporta. É uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Vamos primeiro para o comando da questão, dá uma olhada. Assinale a opção que apresenta a observação inadequada. Lembra, o Enem não cobra, não pede para você trabalhar inadequação, mas outras bancas podem pedir isso. Então, nesse caso, se você estivesse respondendo aqui uma questão, você já ia sublinhar a palavra inadequada sobre os elementos visuais e verbais da charge acima. A gente volta para o texto e a gente tem o seguinte. Primeiro, observem os elementos visuais. Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, observar os elementos visuais. Bem ao centro, eu tenho aqui um senhor em uma poltrona. Não parece satisfeito. Olha a expressão facial dele, largadão na poltrona. E aí eu vou me perguntar, por que será que ele está insatisfeito? Ele está zangado com alguma coisa? Aí eu olho o título lá em cima, horário político. Olha, eu já tenho aqui um contexto de certamente o início de um período de propaganda política. Então, certamente, esse senhor estava assistindo a programação dele, assistindo a novela, assistindo ao programa, assistindo ao telejornal dele, e aquela programação foi interrompida por um horário político. Olha para a TV. Eu tenho ali o suposto candidato, tenho uma série de onomatopeias, blá, 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 e a gente sabe que o blá, blá, blá é uma onomatopeia que significa, que quer dizer que eu estou falando coisas sem importância, coisas que não têm fundamento ou coisas que não me interessam. Então, veja que sai da boca do candidato, olha o sinalzinho saindo assim da TV, como se fosse o candidato falando blá, 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 blá. E aí, observem que eu tenho outros dois personagens que estão alheios ao processo. Eu tenho uma criança brincando ali no tablet, eu tenho um animalzinho ali que está dormindo, não está nem aí para o que está acontecendo, mas eu tenho outro personagem que não aparece visualmente, mas veja que vem um balão de fala lá de um outro ambiente. E o ponto de partida, o ponto de interesse, a partida do interesse vem dessa pessoa que está fora, que está no outro ambiente. Porque essa outra pessoa pergunta, mudou alguma coisa? Ora, vamos imaginar, vamos deduzir. Se começa agora a propaganda política, tem uma pessoa que está em um outro ambiente, não está vendo, mas está ouvindo, e ela pergunta, mudou alguma coisa? Vamos ser um pouquinho críticos agora. Ela certamente está perguntando, ela está perguntando se
Mudou alguma coisa no cenário político, as opções, se são novos candidatos, se são novas pessoas. Aí qual a resposta do personagem central? Ele tá de óculos. Ou seja, a única coisa que ele percebeu é que antes esse suposto candidato não tinha óculos, não usava óculos, e agora ele usa óculos. Ou seja, ele não tá nem aí pra política, gente. Ele já chutou o balde faz tempo. Voltando para a questão agora, assinale a opção que apresenta a observação inadequada. Então vamos lá, na letra A, as onomatopeias do candidato indica palavras vazias e repetitivas, nós já vimos isso, então letra A, ok, tá certo, mas eu estou procurando o que, gente? Eu estou procurando o erro. Lembra que essa é uma questão inversa. Letra B, as imagens do animal e da criança indicam total indiferença ao político. Realmente, eles não estão nem aí, nem estão vendo o que está passando na TV, inclusive o animal está dormindo. O candidato, de terno e gravata, mostra formalidade em sua apresentação. Sim, quando ele coloca uma roupa mais organizada, ele tenta pelo menos passar essa formalidade. A fala do personagem, letra D, a fala do personagem ausente da imagem mostra interesse por mudanças. Alguém que está lá fora, está em um outro ambiente, perguntou, mudou alguma coisa? Ou seja, se perguntou é porque tem algum interesse por mudanças. Então só sobra para a gente a letra E. A posição e a fala do personagem central demonstram participação política. Esse é o personagem central. E a gente está percebendo que ele não tem nenhuma participação política. A única coisa que ele foi capaz de perceber é que antes o candidato não usava óculos e agora ele usa óculos. Ou seja, a observação inadequada é justamente a letra E. A posição e a fala do personagem central demonstram participação política. Não, na verdade não demonstram participação política. Como essa é uma questão que me pede para dizer o erro ao invés do acerto, então a alternativa é essa da Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho mais uma da Fundação Getúlio Vargas para a gente tomar cuidado aqui. E, gente, prestem bem atenção. Charges, cartões, tirinhas, sempre que houver balões, prestem bem atenção. Balões de falas são diferentes de balões de pensamento. Eu falei isso um pouquinho na outra aula, de forma bem superficial, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Isso faz diferença, sim. O balão de fala é aquele balão que vem uma setinha caindo direto na cabeça do personagem. Já o balão do pensamento é aquele que vem uma bolinha abaixo da outra até chegar na cabeça do personagem. Qual é a diferença? Isso muda em quê? Nesse caso, gente, desse texto, isso muda tudo. Porque nós estamos vendo aqui 2, 4, 6, 7 personagens que estão aparentemente no mesmo lugar, porém não estão juntos. Como é que eu percebo isso? Eles não estão falando entre eles. Cada um tá sozinho ali com seu pensamento. Então isso já muda, isso já faz a gente perceber o contexto dessa imagem, tá? Se eles estivessem conversando entre eles, eu teria balões de fala. Como eu tenho balões de pensamento, isso significa que, apesar de eles ocuparem o mesmo espaço, eles não estão juntos. Mas vamos primeiro para o comando da questão, já já a gente volta para fazer uma análise. Sobre os elementos verbais e não verbais da charge, assinale a alternativa incorreta. Eu volto para cá, olha, de novo, a incorreta, tá? Eu volto para cá e eu tenho aqui um elemento que me faz lembrar da França, mais precisamente de Paris. E aí, eu devo lembrar que há alguns anos houve um ataque terrorista na França e esse texto foi publicado justamente nesse período, fazendo aí alusão a esse ataque. Observe o título lá no canto superior, sequelas, feridas, marcas. Então, esse atentado
deixou marcas nos franceses. E observe que os personagens, eu repito, eles não estão conversando entre eles. Ali são balões de pensamento. O primeiro pensa assim: tá me olhando estranho, parece terrorista. Aí o outro já vem e diz: essa bolsa deve ter uma bomba. A outra fala medo, ou pensa medo, tá com jeito de que vai explodir. Que olhar de terrorista, que medo desse cara, aquele pacote parece explosivo. Veja, eles não estão se conversando, eles estão sozinhos com seus pensamentos. E isso muda tudo na hora de resolver essa questão. Vamos lá. Lembrando, eu tenho que assinalar o que for incorreto. Letra A. O título sequelas, dado à charge, alude às consequências do atentado terrorista. Ok, consequências. As pessoas ficaram com medo, ficaram com sequelas. Sequelas não são só físicas. Letra B. Lembrando, eu estou procurando do erro, então se a letra A está certa, eu já não vou marcá-la. Letra B. O tema central da charge é a difusão do medo generalizado entre as pessoas. Exatamente. Todo mundo está com medo de todo mundo. Ninguém sabe quem é o outro, ninguém sabe o que o outro pode fazer. Então, todos estão com medo de todos. A figura central da Torre Eiffel se liga ao atentado da França. E isso. Agora veja. Se por acaso eu não soubesse que a Torre Eiffel fica na França, então eu poderia ter problemas. Veja aí que muitas vezes questões geográficas nos ajudam, certos conhecimentos geográficos nos ajudam a resolver certas questões de interpretação. Letra D. Os pensamentos mostram a desconfiança mútua entre as pessoas, ou seja, todo mundo desconfia de todo mundo. Sobra pra gente, de novo, a letra E. A distribuição de pessoas no espaço da charge mostra rigoroso equilíbrio. Essa é aquela alternativa nada a ver, que era justamente o que o autor da questão precisava para ser a resposta errada. Deixa eu te dar uma dica. Lógico, você não vai conseguir ver isso no Enem, porque o Enem trabalha sempre com proposições afirmativas. Mas quando você for fazer uma prova de uma banca que costumar pedir para você marcar o que é incorreto, quase nunca você vai ver na letra A o gabarito. Porque o que é que ele quer com isso? Para quem faz aquela leitura rápida, apressada, e não percebe que é para marcar justamente o que está incorreto, se ele chega na letra A e ele já percebe que a letra A está muito clara, a informação está muito clara, ele vai marcar a letra A e nem olha as outras alternativas. Inclusive, na maioria das vezes em que eu tenho que assinalar a resposta incorreta, a letra A está muito óbvia, que é justamente para servir de distrator para aqueles que não leram direito o enunciado e não perceberam que você precisa marcar a alternativa incorreta. Então fica essa dica para aquelas bancas que gostam de cobrar resposta incorreta. Fica essa dica. Geralmente a letra A vai ser correta e uma das outras vai ser a incorreta. E digo mais, a letra A geralmente vai ser uma coisa muito óbvia, justamente para servir de distrator. Vamos para mais uma questão. Agora uma questão da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Essa banca tem um padrão parecido com o Enem. E aqui eu tenho uma situação parecida. Balões de pensamento. Eu tenho, de novo, 7 personagens que, apesar de ocuparem o mesmo espaço, não estão juntos. Como é que eu percebo isso? Primeiro, porque os balões de pensamento sugerem que eles não estão conversando entre eles. Segundo, eu tenho um reforçador. Os balões de pensamento juntos formam a palavra solidão, ou seja, reforça que eles estão sozinhos. Acompanha comigo? No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Qual é a ideia? A dificuldade de conexão entre as pessoas.
as pessoas estão conseguindo se conectar. A aceleração da vida na contemporaneidade, o texto não fala de vida acelerada. Desconhecimento das possibilidades de diálogo. Ora, nós sabemos como é que nós precisamos começar um diálogo. Desencontro de pensamentos sobre um assunto. Na verdade, os meus pensamentos são só comigo. Eu não consigo compartilhar, a não ser que seja por um ato de fala. Se fosse nesse caso, eu mudaria o balão um balão de pensamento para um balão de fala. Volta para lá. Encontro entre personagens. Na verdade, não há encontro, há desencontro. Ou seja, revela a dificuldade de conexão entre as pessoas. As pessoas estão juntas, aliás, ocupando o mesmo espaço, mas elas não conseguem se conectar. Isso é uma crítica. Na sociedade acontece isso. Às vezes estamos juntas de outras e separadas ao mesmo tempo. Vamos para mais uma questão. Agora a questão do Enem. Dá uma olhadinha nessa propaganda. Vamos primeiro para o comando. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado. Olha só, a rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. Volta para cá. O que é que eu tenho aqui, gente? Eu tenho na parte inferior máquinas copiadoras. Eu tenho lá em cima do texto verbal principal cópia rápida fácil. Vai ser bom, não foi? Peraí. Será que tem alguma coisa errada? Vai ser bom, não vai? Por que ele mudou o tempo? Vai ser bom. Ele colocou um futuro e depois não foi. Ele colocou o passado. Mas dá uma olhadinha nesse elemento visual aqui bem no meio. Sabe o Papaléguas? Quando ele sai tão rápido que fica só a poeira. Olha aqui, 2 tracinhos indicando velocidade. Alguém passou aí com tanta velocidade que só deixou o rastro de poeira para trás. Então, qual foi o recurso que o autor desse texto utilizou? Olha só, gente. Vai ser bom, não foi? O recurso da linguagem verbal que contribui para o destaque é o emprego de quê? Do termo fácil no início do anúncio como foco do processo, ou de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. Na verdade, o que chamou mais a atenção foi das formas verbais no futuro e no pretérito em sequência. Qual seria o convencional? Vai ser bom, não vai? Tudo no futuro. Ou então, foi bom, não foi? Tudo no passado. Mas não, ele coloca vai ser bom. E ele quer mostrar que a cópia é tão rápida que antes mesmo que ele termine de falar, a cópia ficou pronta e ele teve que mudar o tempo verbal, colocou para o passado, para reforçar aqui a ideia de que a rapidez é uma qualidade a ser observada nesse produto. Vamos para mais uma questão para a gente encerrar essa aula. Viva a nova TV, que na verdade não é a nova, já é a TV de agora. Vale observar aqui nos créditos, eu tenho um acesso de maio de 2013. Não significa que esse texto é de 2013, ele pode ser de antes de 2013. Então essa nova TV, ela já chegou. Mas acompanha primeiro o enunciado comigo. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis pelo quê? Então volta para cá. Aqui. Viva a nova TV. Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou smartphone e o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Preparado para essa revolução? Na verdade, vocês que já chegaram nessa época, vocês não vão saber o que é você ter que escolher entre 2 programas de TV que passam ao mesmo tempo em 2 canais distintos e você só conseguir assistir um. Ou então
3 pessoas na mesma casa com uma só TV, todos querem assistir a coisas diferentes e aí só um vai ter a vontade atendida. Ou então você ter um programa preferido, só que você saiu com os amigos e quando voltou esse programa já tinha acabado e você simplesmente perdeu. Hoje não é mais assim, que é justamente o que o texto lá em 2013 falava sobre a TV do futuro, que na verdade agora é a TV do presente. Eu assisto o que eu quero, quando quero, e não só da TV, do computador, do celular, do tablet. A audiência que antes era ferida nas emissoras de TV, agora eles trabalham com engajamento nas redes sociais. Se você observar, a maioria dos programas de TV colocam lá no topo uma hashtag para você, enquanto está assistindo, compartilhar aquela hashtag e mostrar que você está ali acompanhando todo aquele processo. Com essa conversa que tivemos aqui, vai ficar bem fácil agora de resolver essa questão. Eu vou repetir o enunciado. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis pelo quê? Responsáveis por quê? Estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. Será que é essa a intenção? Substituir? Gente, essa substituição ela vai acontecer sempre. A tecnologia está em constante evolução. Então, o tempo todo eu vou, independentemente de essa TV, essa nova TV chegar, que já chegou, a gente vai continuar mudando. A gente vai continuar sempre algo mais novo. Transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais, o texto não fala disso. O texto fala que o engajamento vai ser a partir ou através das redes sociais, mas não que a TV vai ser o principal acesso, o principal meio de acesso às redes sociais. Renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens, isso tem que acontecer o tempo todo. A tecnologia vai exigindo essa atualização. Minimizar a importância dessa ferramenta como um meio de comunicação de massa, pelo contrário, a nova TV vem mais forte e mais potente do que antes. Então sobra para a gente a letra E, contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. Como assim contemplar os desejos individuais? Volta lá para o texto, quando ele diz assim: ela permite assistir ao que você quer, quando quer. Ou seja, se o pai queria assistir ao telejornal, a mãe queria assistir a novela, o filho queria assistir ao desenho, antes, na antiga TV, só um dos 3 poderia ser atendido. Agora, cada um pode ser atendido. Cada desejo pode ser contemplado, sim, com a TV do futuro, que na verdade já chegou, já é a TV do presente. Perceberam o cuidado que vocês precisam ter, principalmente nos elementos visuais, nos elementos não verbais? Às vezes um detalhezinho, uma bobagem faz a gente perder aquela questão. A gente continua na próxima aula resolvendo ainda questões sobre tipos de textos, principalmente com elementos não verbais, com elementos visuais. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.